Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar aqui contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero te convidar para algo extraordinário. Começar este dia sendo guiado pelo bom pastor através do Salmo 23. Sabe, há momentos em que acordamos sem saber exatamente que direção tomar, com o coração inquieto diante das escolhas que precisamos fazer, sentindo o peso das responsabilidades que nos esperam. É justamente nestes momentos que precisamos lembrar que não caminhamos sozinhos, que temos um pastor que conhece cada detalhe do caminho à nossa frente. O Salmo 23 não é apenas um texto bonito para recitar, é uma declaração poderosa de confiança que transforma completamente a maneira como enfrentamos cada hora do nosso dia. Quando permitimos que o Senhor seja verdadeiramente o nosso pastor desde o amanhecer, algo sobrenatural acontece. A ansiedade dá lugar à paz, o medo se transforma em coragem, a confusão se torna em clareza. Se hoje acordas com dúvidas sobre o caminho, se sentes que precisas de direção divina para tomar decisões importantes, se desejas experimentar a presença do pastor em cada passo que deres, então esta oração é para ti. Escreve nos comentários: o Senhor é o meu pastor, e une-te a esta família de fé que escolhe ser guiada por Deus desde as primeiras horas do dia. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui pode mudar completamente a tua perspectiva sobre este dia e sobre a tua vida. Prepara o teu coração para sentir a mão do bom pastor guiando cada passo que deres neste amanhecer abençoado. Quando Davi escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava apenas criando uma poesia, estava fazendo uma declaração revolucionária de total dependência e confiança em Deus. Davi conhecia bem o trabalho de um pastor. Ele mesmo havia sido pastor de ovelhas antes de ser rei de Israel. Ele sabia que as ovelhas são animais totalmente dependentes do seu pastor, que sem ele ficam perdidas, vulneráveis e em perigo constante. Mas Davi também sabia que um bom pastor conhece cada ovelha pelo nome, sabe exatamente o que cada uma precisa, protege-as com a própria vida se necessário. Quando começamos o dia declarando que o Senhor é o nosso pastor, estamos a reconhecer que precisamos da sua direção em cada decisão, da sua proteção em cada desafio, da sua provisão em cada necessidade. Não estamos a dizer que somos autossuficientes e apenas pedimos a bênção de Deus sobre os nossos planos. Estamos a dizer que sem Ele não sabemos nem para onde ir. Esta rendição matinal é o segredo para viver um dia verdadeiramente abençoado e protegido. O Salmo continua dizendo: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas", mostrando que o nosso pastor sabe exatamente do que precisamos. Há momentos para trabalhar e momentos para descansar. Há momentos para lutar e momentos para renovar as forças. Quando permitimos que Ele guie as nossas manhãs, Ele coloca-nos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas. Vamos orar. Senhor Jesus, bom pastor das nossas almas, nós te adoramos nesta manhã com corações gratos e reverentes. Tu que conheces cada ovelha do teu rebanho pelo nome, que nunca dormes, nem tosquenejás, guardando os teus filhos, nós te entregamos este novo dia que está a começar. Reconhecemos que sem ti somos como ovelhas perdidas, sem direção, vulneráveis aos perigos do caminho. Por isso declaramos com fé: tu és o nosso pastor, e sob o teu cuidado nada nos faltará. Guia os nossos passos desde esta primeira hora da manhã, que cada decisão que tomarmos hoje esteja alinhada com a tua vontade perfeita.
que não caminhemos segundo os nossos próprios entendimentos, mas que sejamos sensíveis à tua voz, que nos dirige pelos caminhos de justiça por amor do teu nome. Senhor, deita-nos em verdes pastos neste dia. Que encontremos o descanso que as nossas almas tanto precisam mesmo em meio às nossas responsabilidades. Que não vivamos ansiosos, correndo de um lado para outro sem propósito, mas que caminhemos no teu ritmo, no teu tempo perfeito. Guia-nos mansamente a águas tranquilas, lugares onde a nossa alma possa ser refrigerada, onde possamos beber da tua presença e ser renovados. Pai, pedimos que restaures a nossa alma neste amanhecer. Há feridas que precisam de cura, há cansaços acumulados que precisam de renovação, há desilusões que precisam de esperança restaurada. Toca profundamente no nosso interior, sara as marcas que as batalhas de ontem deixaram, renova as nossas forças como as da águia. Que hoje não carreguemos os fardos de ontem, nem as preocupações de amanhã, mas que vivamos este dia com a alma leve e restaurada pelo teu toque. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Senhor, que as nossas escolhas hoje sejam justas, que as nossas palavras sejam corretas, que as nossas ações sejam íntegras. Não permitas que nos desviemos para caminhos tortuosos, que caiamos em tentações, que tomemos atalhos perigosos. Mantenha os nossos pés firmes no caminho estreito que leva à vida. Senhor, mesmo que hoje tenhamos de atravessar o vale da sombra da morte, declaramos que não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Se enfrentarmos situações difíceis, se tivermos de passar por momentos sombrios, se as circunstâncias parecerem ameaçadoras, a tua presença será o nosso consolo e a nossa fortaleza. A tua vara e o teu cajado nos consolam, Senhor. A tua disciplina que nos corrige quando erramos o caminho, e o teu cajado que nos puxa de volta quando nos afastamos, são sinais do teu amor por nós. Obrigado porque não nos deixas vagar perdidos, mas sempre nos trazes de volta ao caminho certo. Preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Senhor, declara que mesmo quando há inimigos ao redor, mesmo quando há quem deseje o nosso mal, tu preparas bênçãos para nós. Que hoje experimentemos a tua provisão abundante, mesmo em meio às adversidades. Que os nossos inimigos vejam como tu cuidas de nós, como tu nos honras, como tu nos abençoas. Unges a nossa cabeça com óleo, Senhor. Derrama a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas neste dia. Que caminhemos ungidos para o trabalho, ungidos para os relacionamentos, ungidos para cada tarefa que tivermos de realizar. Que a unção quebre todo o jugo, que abra portas que nenhum homem pode fechar, que nos capacite para fazermos o impossível. O nosso cálice transborda, Pai. Obrigado porque não nos dás apenas o suficiente, mas dás-nos abundantemente, muito mais do que pedimos ou pensamos. Que hoje experimentemos a tua generosidade transbordante em cada área das nossas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Senhor, declara que não são a desgraça e o infortúnio que nos perseguem, mas sim a tua bondade e a tua misericórdia. Que onde quer que formos hoje, a tua bondade vá à nossa frente preparando o caminho, e a tua misericórdia venha atrás de nós, cobrindo os nossos erros. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança, que estaremos para sempre na tua presença, seguros no teu cuidado, protegidos no teu amor. Senhor, abençoa cada pessoa que está a ouvir esta oração neste momento, que sintam a tua presença de maneira real e tangível.
Que saibam que não estão sozinhas, que tem um pastor que vela por elas constantemente. Guia hoje cada passo que derem, cada palavra que disserem, cada decisão que tomarem. Pai, pedimos proteção divina sobre as nossas vidas neste dia. Protege os nossos corpos de acidentes, de doenças, de todo o mal físico. Que nenhum dano nos aconteça, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Coloca anjos ao nosso redor, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Protege as nossas mentes de pensamentos destrutivos, de ansiedades paralisantes, de medos infundados. Enche a nossa mente com a tua paz, que excede todo o entendimento. Que hoje pensemos no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Protege os nossos corações de mágoas, de ressentimentos, de amarguras. Guarda os nossos sentimentos, que não nos deixemos levar por emoções negativas. Que o amor de Cristo controle os nossos corações hoje. Senhor, abençoa as nossas famílias nesta manhã. Protege os nossos cônjuges, guarda os nossos filhos, cuida dos nossos pais. Que cada membro da nossa família experimente a tua presença e o teu cuidado hoje. Que haja paz nos nossos lares, amor nas nossas relações, compreensão nas nossas conversas. Abençoa o nosso trabalho hoje, Senhor. Que sejamos produtivos, criativos, eficientes em tudo o que fizermos. Que trabalhemos como para ti e não para homens, dando sempre o nosso melhor. Que o fruto do nosso trabalho seja abençoado e multiplicado. Abre portas de oportunidades para nós, Pai. Se há promoções a serem dadas, que sejamos lembrados. Se há novos projetos a serem iniciados, que sejamos escolhidos. Se há bênçãos a serem distribuídas, que cheguem até nós. Que hoje seja um dia de portas abertas e de novos começos. Provê todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Que não falte o pão na nossa mesa, que não falte o sustento para a nossa família. Onde há escassez, traz abundância. Onde há falta, traz provisão. Onde há dívidas, traz recursos para pagá-las. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e confiamos na tua fidelidade. Senhor, dá-nos sabedoria para tomarmos decisões corretas hoje. Que não hajamos por impulso nem por emoção, mas guiados pela tua sabedoria. Que saibamos quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando avançar e quando recuar. Pai, pedimos que nos enchas do teu Espírito Santo neste dia. Que o fruto do Espírito seja manifesto na nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que as pessoas ao nosso redor vejam Jesus em nós, através das nossas atitudes e palavras. Dá-nos amor genuíno pelas pessoas, Senhor. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio. Que não fechemos o nosso coração para quem precisa. Que sejamos instrumentos do teu amor neste mundo, levando consolo aos tristes, esperança aos desesperados, ajuda aos necessitados. Enche-nos de alegria neste dia, Pai. Não há alegria superficial que depende das circunstâncias, mas há alegria profunda que vem da tua presença. Que hoje possamos sorrir mesmo em meio aos desafios, que possamos louvar mesmo quando há motivos para reclamar. Que possamos ser gratos, mesmo quando nem tudo está perfeito. Dá-nos a tua paz, que excede todo o entendimento. Aquela paz que não faz sentido aos olhos humanos, que permanece mesmo quando tudo ao redor está em caos. Que hoje sejamos portadores de paz onde formos, acalmando tempestades, trazendo serenidade aos ambientes tensos. Senhor, dá-nos paciência para lidarmos com as pessoas e as situações difíceis que encontrarmos hoje. Que não percamos a calma facilmente, que não nos irritemos rapidamente, que saibamos esperar no teu tempo.
que sejamos lentos para a ira e prontos para perdoar. Faz-nos pessoas benignas e bondosas, Pai, que tratemos a todos com gentileza, que sejamos amáveis nas nossas palavras, que pratiquemos atos de bondade sempre que possível. Que a nossa bondade seja um testemunho do Teu caráter. Torna-nos fiéis em tudo, Senhor. Fiéis a Ti em primeiro lugar, fiéis aos nossos compromissos, fiéis às nossas promessas, fiéis às pessoas que confiam em nós. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, em quem se pode confiar plenamente. Dá-nos mansidão de espírito, aquela força controlada que não precisa provar nada a ninguém. Que não sejamos arrogantes nem orgulhosos, mas humildes e mansos de coração, como Jesus foi. Que saibamos nos submeter à Tua vontade com mansidão. E dá-nos domínio próprio sobre os nossos impulsos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas palavras. Que não sejamos escravos das nossas paixões, mas que tenhamos autocontrole em todas as áreas das nossas vidas. Pai, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. Que sejamos pacificadores onde há conflito, que sejamos pontes onde há divisão, que sejamos instrumentos de reconciliação onde há inimizade. Ajuda-nos a perdoar quem nos ofendeu e a pedir perdão a quem ofendemos. Onde há mal-entendidos, traz clareza. Onde há mágoas, traz cura. Onde há distância, traz aproximação. Que hoje possamos restaurar relacionamentos quebrados, fortalecer laços enfraquecidos, cultivar amizades verdadeiras. Senhor, guarda a nossa língua de falar o que não convém. Que as nossas palavras sejam tempero e não veneno, que edifiquem e não destruam, que abençoem e não amaldiçoem. Coloca um guarda na nossa boca, que não falemos mal de ninguém, que não fofoquemos, que não mintamos. Que as nossas palavras sejam cheias de graça e verdade. Dá-nos ouvidos atentos para escutarmos as pessoas hoje, Pai. Que não sejamos apressados em falar e tardios em ouvir, mas que saibamos dar atenção genuína a quem precisa ser ouvido. Que possamos ser canais de consolo e encorajamento através da nossa escuta atenta e do nosso interesse sincero. Senhor, abençoa as nossas finanças neste dia. Multiplica o que temos, faz render o nosso salário, abre fontes de renda que nem imaginamos. Que hoje possamos ser bênção financeira para alguém, que possamos ajudar quem está em necessidade. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias, a sermos dizimistas fiéis, a ofertar com alegria, a dar com generosidade. Que o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso senhor. Que não amemos o dinheiro, mas usemo-lo para o Teu reino e para abençoar vidas. Pai, pedimos saúde plena sobre os nossos corpos neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas células, restaura os nossos órgãos. Onde a doença traz cura, onde a dor traz alívio, onde a fraqueza traz força. Que hoje os nossos corpos funcionem perfeitamente conforme Tu os criaste para funcionar. Abençoa aqueles que estão doentes neste momento, Senhor. Toca com o Teu poder curador cada pessoa que sofre com enfermidades. Que sintam a Tua mão restauradora sobre as suas vidas. Dá sabedoria aos médicos que os tratam, eficácia aos medicamentos que tomam e principalmente fé nos seus corações para crerem na Tua cura. Senhor, protege os nossos filhos neste dia. Guarda-os no caminho de ida e de volta da escola. Protege-os de todo o mal, de más companhias, de influências negativas. Que cresçam no Teu temor e no Teu conhecimento. Dá-lhes sabedoria para estudarem bem, para aprenderem, para se desenvolverem plenamente. Abençoa os professores que os ensinam, que tenham paciência, dedicação e amor pela educação. Pai, abençoa os nossos pais nesta manhã. Se estão vivos, concede-lhes saúde, alegria, paz. Se já partiram,
Obrigado pelas memórias preciosas que deixaram. Ajuda-nos a honrá-los sempre, a cuidar deles na velhice, a valorizá-los enquanto estão conosco. Senhor, abençoa os nossos irmãos na fé. Fortalece cada membro do corpo de Cristo, encoraja os desanimados, levanta os caídos, restaura os feridos. Que hoje a igreja seja verdadeiramente a família de Deus, onde há amor, apoio mútuo, perdão e aceitação. Usa-nos para abençoar os nossos irmãos, para orar por eles, para ajudá-los nas suas necessidades. Pai, pedimos pelas autoridades que nos governam. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões corretas, integridade para agirem com justiça, compaixão para cuidarem do povo, que governem com temor de Ti, buscando o bem comum e não interesses próprios. Senhor, abençoa a nossa nação neste dia. Traz paz onde há violência, justiça onde há corrupção, prosperidade onde há miséria. Levanta homens e mulheres de Deus para posições de influência que possam fazer diferença na sociedade. Que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita na nossa terra, como é feita no céu. Pai, pedimos pelos perdidos, pelos que ainda não Te conhecem. Que hoje alguém ouça o Evangelho pela primeira vez, que corações sejam tocados, que vidas sejam transformadas. Usa-nos como Tuas testemunhas, que o nosso testemunho seja claro e convincente. Dá-nos coragem para falarmos de Ti, sabedoria para apresentarmos o Evangelho, amor genuíno pelas almas perdidas. Senhor, abençoa os missionários que estão nos campos mais difíceis do mundo. Protege-os, sustenta-os, encoraja-os, que vejam fruto do seu trabalho, que vejam vidas sendo salvas, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo transformadas. Levanta mais obreiros para a Tua seara, Pai, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Pai, pedimos que nos guardes de todo o mal neste dia. Guarda-nos do maligno e das suas ciladas, das suas tentações, dos seus ataques. Que estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que hoje sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, dá-nos discernimento espiritual neste dia. Que saibamos distinguir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Que não sejamos enganados por falsas doutrinas, por falsos profetas, por ensinos contrários à Tua palavra. Mantém-nos firmes na verdade do Evangelho. Pai, pedimos que avives a nossa vida de oração. Que não apenas oremos nesta manhã, mas que mantenhamos uma atitude de oração ao longo de todo o dia. Que oremos sem cessar, que em tudo demos graças, que apresentemos as nossas petições com ações de graças. Que a oração não seja um dever, mas um prazer. Não uma obrigação, mas um privilégio de conversarmos com o nosso Pai Celestial. Senhor, aviva também a nossa vida de leitura da palavra. Que tenhamos fome e sede da Tua palavra, que a meditemos de dia e de noite, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que não apenas a leiamos, mas a pratiquemos, que não apenas a ouçamos, mas a obedeçamos. Que a Tua palavra habite ricamente em nós, ensinando-nos, corrigindo-nos, educando-nos na justiça. Pai, pedimos que nos enchas de gratidão neste dia. Que saibamos reconhecer e agradecer por cada bênção, por cada provisão, por cada livramento. Que não sejamos ingratos nem murmurados, mas que em tudo demos graças, porque esta é a Tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Que hoje possamos contar as nossas bênçãos uma a uma e veremos como o Senhor tem sido bom para nós. Senhor, dá-nos uma visão correta de quem Tu és.
Que te vejamos como realmente és, santo, justo, amoroso, misericordioso, poderoso, fiel. Que não te limitemos aos nossos conceitos humanos, mas que te conheçamos cada vez mais profundamente. Que o nosso maior desejo seja conhecer-te, não apenas conhecer sobre ti, mas ter uma intimidade real contigo. Pai, pedimos que nos uses neste dia para a tua glória. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, que possamos fazer diferença onde estivermos. Se alguém precisa de uma palavra de encorajamento, usa a nossa boca. Se alguém precisa de ajuda prática, usa as nossas mãos. Se alguém precisa de companhia, usa a nossa presença. Que não vivamos para nós mesmos, mas para ti e para os outros. Senhor, dá-nos uma perspectiva eterna sobre a vida. Que não nos apeguemos demasiado às coisas temporais, mas que acumulemos tesouros no céu. Que as nossas prioridades estejam alinhadas com as tuas prioridades. Que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai, pedimos que nos guardes de todo o orgulho e arrogância. Que sejamos humildes de coração, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de ti. Que não nos gloriemos em nós mesmos, mas apenas no Senhor. Que não busquemos a glória dos homens, mas a tua aprovação. Que possamos dizer como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor, dá-nos compaixão pelas pessoas que sofrem. Que não sejamos indiferentes à dor alheia. Que não fechemos os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor. Que sejamos sensíveis ao choro do órfão, à solidão da viúva, à fome do pobre, ao desespero do viciado. Usa-nos para levar esperança onde há desespero, luz onde há trevas, vida onde há morte. Pai, pedimos que nos enchas de esperança neste dia. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, que sempre tenhamos esperança, porque a nossa esperança está em ti. Tu és o Deus do impossível, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que faz caminhos no deserto e rios no lugar seco. Com ti, todas as coisas são possíveis e nada é demasiado difícil para ti. Senhor, dá-nos perseverança para não desistirmos. Que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que não sejamos inconstantes, mas firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Pai, pedimos que nos guardes de toda a amargura e ressentimento. Se alguém nos feriu, ajuda-nos a perdoar completamente. Se guardamos mágoa no coração, liberta-nos dela hoje. Que não permitamos que a raiz de amargura brote e contamine a muitos, mas que sejamos pessoas perdoadoras como tu nos perdoaste em Cristo. Que o amor cubra a multidão de pecados. Senhor, dá-nos contentamento com o que temos. Que não vivamos comparando-nos com os outros, invejando o que eles têm. Que saibamos estar contentes em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na necessidade. Que aprendamos o segredo de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Que a nossa alegria não dependa das posses materiais, mas da nossa relação contigo. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela tua casa. Que amemos a igreja, que nos comprometamos com uma comunidade local, que sirvamos com os nossos dons e talentos, que não sejamos cristãos isolados, mas membros ativos do corpo de Cristo, que congreguemos com outros crentes, que nos encorajemos mutuamente, que carreguemos as cargas uns dos outros. Senhor, termina esta oração pedindo a tua bênção especial sobre cada vida que está a ouvir estas palavras neste momento. Que hoje seja verdadeiramente um dia diferente, um dia em que experimentem a tua presença de maneira real. Que saiam deste momento de oração
fortalecidos, encorajados, cheios de fé e esperança, que onde quer que forem hoje, levem a tua presença, que sejam sal e luz neste mundo. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre eles e lhes dê a paz. Que hoje seja o início de uma nova jornada de intimidade contigo, onde a cada manhã escolhem ser guiados pelo bom pastor. Amém e amém. Pai Celestial, continuamos a derramar os nossos corações diante de Ti nesta manhã gloriosa. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha completamente, que tome controle de cada área das nossas vidas, que hoje não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que sejamos guiados pelo Espírito em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. Que o fruto do Espírito seja abundante na nossa vida, que as pessoas vejam Jesus em nós. Senhor, dá-nos coragem para enfrentarmos os desafios deste dia. Que não sejamos medrosos nem covardes, mas corajosos e ousados. Que saibamos que se Tu és por nós, quem será contra nós? Que lembremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que hoje enfrentemos cada situação difícil com a certeza de que Tu estás conosco e que nos darás a vitória. Pai, pedimos que nos uses para abençoar muitas vidas hoje, que sejamos canais das Tuas bênçãos, que por onde passarmos deixemos marcas de amor, de bondade, de esperança. Que alguém seja abençoado através de um sorriso nosso, de uma palavra nossa, de um gesto nosso. Que não vivamos centrados em nós mesmos, mas voltados para os outros, buscando sempre como podemos servir e abençoar. Senhor, dá-nos sabedoria sobrenatural neste dia. Aquela sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que as nossas decisões hoje sejam sábias, que as nossas escolhas sejam acertadas, que os nossos caminhos sejam prósperos. Que consultemos a Ti antes de tomarmos qualquer decisão importante. Pai, pedimos que abras os nossos olhos espirituais hoje, que vejamos além do natural, que percebamos a Tua mão agindo mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Que tenhamos olhos para ver as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho, ouvidos para ouvir a Tua voz nos guiando, e um coração sensível para obedecer prontamente. Senhor, abençoa o nosso testemunho cristão neste dia. Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter seja irrepreensível, que a nossa conduta seja exemplar. Que quando as pessoas nos vejam, vejam algo diferente, algo especial, e que isso desperte nelas o desejo de conhecer a Jesus. Que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Pai, pedimos que nos guardes de toda a tentação neste dia. Que não entremos em tentação, mas que sejamos livrados do mal. Quando o inimigo vier como rio, que o Espírito do Senhor levante um estandarte contra ele, que tenhamos forças para resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que não demos lugar ao diabo em nenhuma área das nossas vidas, mas que sejamos santos como Tu és santo. Senhor, dá-nos um coração grato que reconhece as Tuas bênçãos em tudo. Que mesmo nas dificuldades possamos ver a Tua mão agindo. Que mesmo nas provas possamos encontrar motivos para agradecer. Que a gratidão seja a nossa atitude constante, não apenas quando tudo está bem, mas em toda e qualquer circunstância. Que aprendamos a dar graças em tudo, porque esta é a Tua vontade para nós. Pai, pedimos que nos enchas de paz neste dia. Aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar, que permanece mesmo quando tudo ao redor está em caos. Que hoje sejamos pacificadores, levando a Tua paz aos ambientes agitados, acalmando os corações ansiosos, trazendo serenidade onde há confusão.
Que a paz de Cristo domine em nossos corações. Senhor, abençoa o nosso lar neste dia. Que a tua presença habite na nossa casa. Que haja amor entre os membros da nossa família. Que haja compreensão nas nossas relações. Protege a nossa casa de toda a invasão do inimigo, de toda a influência maligna. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu na terra, um lugar de paz, de alegria, de refúgio. Que sejamos uma família unida, que se ama, que se respeita, que se apoia mutuamente. Pai, pedimos que nos dês um amor genuíno pelas pessoas, não um amor superficial e sentimental, mas aquele amor ágape que vem de ti, que ama sem esperar nada em troca, que ama mesmo quando não é correspondido, que ama os inimigos e ora pelos que nos perseguem. Que hoje possamos demonstrar esse amor através de ações concretas, não apenas através de palavras vazias. Senhor, dá-nos olhos para ver as necessidades ao nosso redor. Que não sejamos cegos às carências das pessoas, insensíveis ao sofrimento alheio. Que hoje possamos ser resposta de oração para alguém, que possamos ser a mão de Deus estendida para socorrer, que possamos ser instrumento de bênção na vida de alguém que está precisando. Pai, pedimos que nos enchas de alegria neste dia. Não há alegria efêmera que depende das circunstâncias favoráveis, mas aquela alegria profunda que vem da certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Que hoje possamos nos alegrar no Senhor sempre, e outra vez dizemos, nos alegrar. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que possamos sorrir mesmo quando há lágrimas, louvar mesmo quando há dor, celebrar mesmo quando há batalhas. Senhor, dá-nos fidelidade em todas as áreas da nossa vida, que sejamos fiéis a Ti em primeiro lugar, guardando os Teus mandamentos, andando nos Teus caminhos. Que sejamos fiéis no pouco para que possamos ser postos sobre o muito. Que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo vem de Ti e a Ti pertence. Que sejamos fiéis nos nossos compromissos, nas nossas promessas, nas nossas responsabilidades. Pai, pedimos que nos dês um espírito ensinável, que não sejamos orgulhosos achando que já sabemos tudo, mas humildes para aprendermos sempre. Que cada dia seja uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento. Que estejamos abertos à correção, receptivos ao ensino, dispostos a mudar quando necessário. Senhor, abençoa os nossos projetos e sonhos, aquilo que está no nosso coração, aquilo que desejamos realizar, aquilo que planeamos fazer. Se vem de Ti, que prospere. Se não vem de Ti, que sejas removido, que não corramos atrás dos nossos próprios sonhos, esquecendo-nos dos Teus propósitos para nós. Que busquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que tudo o mais nos será acrescentado. Pai, pedimos que nos guardes de toda a inveja e ciúme, que não cobicemos o que os outros têm, que não nos comparemos com ninguém, que saibamos que Tu tens um plano específico para cada vida e que o que é para nós não passará de nós. Que possamos nos alegrar genuinamente com o sucesso dos outros, que possamos celebrar as vitórias alheias sem sentir que isso diminui as nossas. Senhor, dá-nos generosidade para darmos e compartilharmos. Que não sejamos avarentos nem mesquinhos, mas generosos e liberais. Que saibamos que há mais bem-aventurança em dar do que em receber. Que hoje possamos dar do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos talentos, para abençoar outras vidas, que sejamos canais de bênção e não reservatórios. Pai, pedimos que nos enchas de esperança neste dia. Que não importa quão difícil seja a situação, sempre tenhamos esperança, porque a nossa esperança está ancorada em Ti. Que lembremos que Tu és o Deus que faz o impossível, que ressuscita os mortos, que transforma desertos em jardins,
Que hoje possamos ser portadores de esperança para aqueles que estão desesperados, levando uma palavra de fé para quem perdeu a esperança. Senhor, dá-nos integridade em tudo o que fizermos, que sejamos pessoas íntegras, honestas, verdadeiras. Que não haja dualidade na nossa vida, que sejamos os mesmos em público e em privado. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Que possamos ser conhecidos como pessoas de caráter, em quem se pode confiar plenamente, que não mentem, que não enganam, que não traem. Pai, pedimos que nos deis sensibilidade para com as coisas espirituais. Que não sejamos carnais, mas espirituais. Que não sejamos guiados pelos nossos desejos, mas pelo Teu Espírito. Que possamos discernir os tempos e as estações, que possamos perceber quando Tu estás se movendo, que possamos nos unir ao que Tu estás fazendo. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos de amizade, que tenhamos amigos verdadeiros, que nos amam, que nos apoiam, que caminham conosco. Que também sejamos amigos verdadeiros para outros, que estejamos presentes nas horas difíceis, que sejamos leais, que guardemos confidências. Que os nossos amigos sejam pessoas que nos aproximam de Ti e não que nos afastam. Que possamos ter amizades saudáveis e edificantes. Pai, pedimos que nos guardes de toda a ansiedade e preocupação excessiva. Que lancemos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Que não nos preocupemos com o amanhã, porque cada dia tem a sua própria dificuldade. Que hoje possamos viver um dia de cada vez, confiando que Tu tens o controle de todas as coisas. Que a Tua paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, dá-nos mansidão para lidarmos com as situações difíceis. Que não sejamos agressivos nem reativos, mas mansos e controlados. Que a resposta branda desvie o furor. Que possamos responder com amor onde há ódio, com perdão onde há ofensa, com bênção onde há maldição. Que sejamos pacientes e mansos como Jesus foi. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela santidade. Que não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Que fujamos de toda a aparência do mal, que nos guardemos puros e santos. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que busquemos a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, abençoa as nossas idas e vindas neste dia. Protege-nos no trânsito, guarda-nos de acidentes, livra-nos de todo o perigo. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor e nos guardem em todos os nossos caminhos. Que possamos ir em paz e voltar em paz, sabendo que Tu velas por nós constantemente. Pai, pedimos que nos dês um coração compassivo. Que possamos sentir a dor do outro como se fosse nossa. Que possamos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento humano, mas que sejamos movidos de íntima compaixão, como Jesus foi. Que hoje possamos ser instrumentos da Tua compaixão no mundo. Senhor, dá-nos humildade verdadeira. Não uma falsa humildade que é apenas aparência, mas aquela humildade genuína que reconhece a nossa total dependência de Ti. Que possamos dizer com João Batista que é necessário que Tu cresças e que nós diminuamos. Que não busquemos glória para nós mesmos, mas que toda a glória seja dada a Ti. Que possamos ser servos humildes como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Pai, pedimos que nos enchas de fervor espiritual, que não sejamos mornos nem indiferentes, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que o nosso primeiro amor por Ti seja reavivado, que a nossa paixão por Ti seja renovada, que hoje possamos adorar-Te em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Senhor, abençoa o nosso tempo neste dia.
Que saibamos administrá-lo bem, que não o desperdicemos com coisas fúteis, que possamos remir o tempo, porque os dias são maus, que tenhamos tempo para ti, tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para o descanso. Que cada momento seja vivido com propósito e intencionalidade. Pai, pedimos que nos dês discernimento para reconhecermos as oportunidades que tu colocas no nosso caminho. Que não deixemos passar as portas abertas que tu abres para nós. Que estejamos atentos aos sinais, sensíveis aos teus direcionamentos, prontos para agir quando tu nos chamares. Que hoje possamos aproveitar cada oportunidade de fazer o bem, de abençoar vidas, de avançar o teu reino. Senhor, dá-nos perseverança na oração, que não desanimemos de orar, que não nos cansemos de buscar o teu rosto. Que oremos sem cessar, que apresentemos as nossas petições com perseverança. Que como a viúva importuna que não desistiu até obter resposta, também nós perseveremos em oração até vermos a resposta. Que hoje dediquemos tempo de qualidade para estar na tua presença. Pai, pedimos que nos enchas de fé, aquela fé que move montanhas, que não duvida, que crê no impossível. Que hoje possamos crer nas tuas promessas sem vacilar. Que possamos confiar em ti mesmo quando não entendemos. Que possamos descansar na certeza de que tu és fiel. Que a nossa fé seja fortalecida através da tua palavra e da oração. Senhor, abençoa as nossas emoções neste dia. Que sejamos emocionalmente saudáveis, equilibrados, maduros. Que não sejamos controlados pelas emoções, mas que as controlemos através do teu Espírito. Que possamos expressar as nossas emoções de maneira saudável, que não as reprimamos, nem as deixemos dominar-nos. Que haja cura emocional onde há feridas, que haja libertação onde há prisões emocionais. Pai, pedimos que nos dês um espírito de adoração. Que hoje possamos adorar-te não apenas com cânticos, mas com a nossa vida inteira. Que cada ação seja um ato de adoração. Que cada palavra seja uma expressão de louvor. Que cada pensamento seja dirigido a ti. Que possamos viver em constante atitude de adoração, reconhecendo quem tu és e rendendo-nos à tua majestade. Senhor, dá-nos ousadia para testemunharmos de ti. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, que não nos calemos diante das oportunidades de falar de ti. Que hoje possamos ser testemunhas fiéis, proclamando com coragem as boas novas de salvação. Que o Espírito Santo nos dê palavras certas, no momento certo para alcançarmos corações para o teu reino. Pai, pedimos que nos guardes de toda a murmuração e reclamação. Que não sejamos como o povo de Israel no deserto que murmurava constantemente. Que hoje possamos fazer tudo sem murmurações nem contendas, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros. Que mesmo quando as coisas não saem como esperamos, possamos manter uma atitude positiva e grata. Senhor, abençoa as nossas conversas hoje. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que ministrem graça aos que ouvem, que não falemos coisas vãs, torpes ou tolas, mas que as nossas conversas sejam edificantes, que possamos falar a verdade em amor, que possamos encorajar com as nossas palavras, que possamos abençoar e não amaldiçoar. Pai, pedimos que nos enchas de contentamento. Que não vivamos insatisfeitos, sempre querendo mais, nunca satisfeitos com o que temos. Que aprendamos a grande lição do contentamento, ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Que a nossa alegria não dependa das circunstâncias externas, mas da nossa relação contigo. Que hoje possamos dizer: grande é a minha recompensa. Senhor, dá-nos sabedoria para lidarmos com o dinheiro. Que não amemos o dinheiro, que é a raiz de todos os males, mas que o usemos sabiamente. Que sejamos bons mordomos dos recursos que nos confias, que poupemos com prudência, que gastemos com sabedoria, que demos com generosidade,
Que busquemos primeiro o teu reino, confiando que tudo o mais nos será acrescentado. Pai, pedimos que nos guardes de toda a idolatria. Que não coloquemos nada nem ninguém no lugar que só tu deves ocupar. Que não tenhamos ídolos no nosso coração, sejam eles pessoas, posses, posições ou prazeres. Que tu sejas o Senhor absoluto da nossa vida, o primeiro em tudo, o centro de tudo. Que possamos amar-te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Senhor, abençoa os nossos pensamentos neste dia. Que pensemos no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Que levemos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra. Que os nossos pensamentos sejam elevados, que a nossa imaginação seja santificada. Pai, pedimos que nos enchas de esperança viva. Aquela esperança que não envergonha, que está ancorada em ti. Que hoje possamos olhar para o futuro com expectativa positiva, crendo que o melhor ainda está por vir. Que possamos ser pessoas de esperança num mundo desesperado, levando luz onde há trevas, fé onde há dúvida, certeza onde há incerteza. Senhor, dá-nos um coração perdoador, que não guardemos rancor, que não cultivemos mágoa, que não alimentemos ressentimento, que possamos perdoar assim como fomos perdoados, 70 vezes 7 se necessário. Que o perdão flua livremente do nosso coração, libertando-nos das prisões do passado. Que hoje possamos perdoar quem nos ofendeu e buscar perdão de quem ofendemos. Pai, pedimos que nos dês força para vencermos as tentações. Que quando formos tentados, tu nos dês escape para que possamos suportar. Que não confiemos na nossa própria força, mas no teu poder. Que possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que hoje andemos em vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo. Senhor, abençoa a nossa saúde mental. Que tenhamos pensamentos saudáveis, emoções equilibradas, uma mente renovada. Onde há depressão, traz alegria. Onde há ansiedade, traz paz. Onde há medo, traz coragem. Onde há confusão, traz clareza. Que a tua verdade liberte as nossas mentes de toda a mentira. Que a tua paz guarde os nossos corações. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pelas coisas de Deus. Que amemos o que tu amas e odiemos o que tu odeias. Que tenhamos zelo pela tua casa, pela tua palavra, pela tua obra. Que não sejamos indiferentes às coisas espirituais, mas fervorosos e dedicados. Que hoje possamos buscar-te com todo o nosso coração, servir-te com toda a nossa força, honrar-te com toda a nossa vida. Senhor, dá-nos visão espiritual para vermos além do natural. Que possamos ver com os olhos da fé e não apenas com os olhos físicos. Que possamos perceber a tua mão agindo, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Que hoje tenhamos revelação das tuas verdades, compreensão dos teus propósitos, clareza dos teus caminhos. Pai, pedimos que nos guardes de toda a soberba e orgulho. Que sejamos humildes de coração, como Jesus foi. Que não nos exaltemos a nós mesmos, mas que deixemos que outros nos exaltem. Que não busquemos os primeiros lugares, mas que estejamos dispostos a servir nos bastidores. Que possamos dizer como Paulo: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Senhor, abençoa as nossas capacidades e talentos. Que usemos os dons que nos deste para a tua glória e para o bem dos outros. Que não enterremos os nossos talentos, mas que os multipliquemos. Que sejamos fiéis no uso dos nossos dons, que desenvolvamos as nossas capacidades, que coloquemos tudo ao teu serviço. Que hoje possamos ser instrumentos úteis nas tuas mãos. Pai, pedimos que nos enchas de amor pela tua palavra. Que tenhamos fome e sede de justiça, que desejemos o puro leite espiritual.
Que a tua palavra seja mais doce do que o mel para nós, mais preciosa do que o ouro. Que hoje possamos meditar na tua lei de dia e de noite, que ela habite ricamente em nós. Senhor, dá-nos um espírito de união e comunhão, que saibamos viver em harmonia com os irmãos, que guardemos a unidade do Espírito no vínculo da paz, que não haja divisões entre nós, mas que sejamos um só corpo. Que hoje possamos edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, amar uns aos outros. Que o mundo reconheça que somos teus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Pai, pedimos que nos abençoes abundantemente neste dia. Que a tua bênção esteja sobre tudo o que fizermos, sobre todos os lugares onde formos, sobre todas as pessoas com quem nos relacionarmos. Que sejamos abençoados para sermos bênção, que recebamos para darmos, que sejamos prosperados para prosperarmos outros. Que hoje experimentemos a tua bondade de maneira tangível e real. Pai eterno, continuamos a clamar a ti nesta manhã abençoada. Pedimos que derrames sobre nós a unção fresca do teu Espírito Santo. Que hoje sejamos revestidos de poder do alto, capacitados para fazermos a tua obra, ungidos para cumprirmos o teu propósito. Que a unção quebre todo o jugo, que remova todo o fardo, que abra portas que nenhum homem pode fechar. Que hoje andemos ungidos em cada lugar onde formos. Senhor, dá-nos uma visão clara do teu chamado para as nossas vidas. Que saibamos para que fomos criados, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Que não vivamos à deriva, sem direção, mas que tenhamos clareza do teu plano para nós. Que hoje possamos dar passos concretos na direção do teu propósito, que possamos cumprir o destino que traçaste para nós. Pai, pedimos que nos enchas de paixão pelas almas perdidas, que tenhamos o coração partido pelos que não te conhecem, que sintamos compaixão pelos que caminham para a perdição. Que hoje possamos ser tuas testemunhas fiéis, proclamando o Evangelho com ousadia. Que alguém seja salvo hoje através do nosso testemunho. Senhor, abençoa os nossos líderes espirituais, os pastores, os presbíteros, os diáconos, todos aqueles que cuidam do rebanho. Dá-lhes sabedoria para pastorear, unção para pregar, amor pelas ovelhas. Protege-os dos ataques do inimigo, fortalece-os nas lutas, encoraja-os nos desânimos. Que sejam homens e mulheres segundo o teu coração, que apacentem o teu rebanho com integridade. Pai, pedimos que nos deis um coração grato pelas pequenas coisas, que saibamos apreciar as bênçãos simples da vida, o ar que respiramos, a comida que comemos, a cama onde dormimos, que não esperemos grandes coisas para sermos gratos, mas que encontremos motivos de gratidão em cada detalhe do dia. Que hoje possamos viver em constante ação de graças. Senhor, dá-nos sensibilidade para com os necessitados, que vejamos o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, que não fechemos os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor. Que hoje possamos estender a mão para ajudar, que possamos compartilhar o que temos, que possamos ser a resposta de Deus para alguém em necessidade. Pai, pedimos que nos guardes de toda a vaidade e futilidade, que não vivamos para as aparências, para impressionar os outros, para ganhar a aprovação humana. Que busquemos a tua aprovação acima de tudo, que vivamos para te agradar e não aos homens. Que hoje possamos ser autênticos, genuínos, verdadeiros. Senhor, abençoa o nosso descanso. Que possamos dormir bem à noite, que o nosso sono seja reparador, que acordemos renovados, que saibamos equilibrar trabalho e descanso, atividade e repouso. Que não sejamos workaholics que se destroem trabalhando, mas que guardemos o dia de descanso que tu instituíste. Que hoje possamos descansar em ti mesmo em meio às atividades. Pai, pedimos que nos enchas de júbilo e regozijo.
Que hoje seja um dia de celebração, de alegria, de festa no Espírito, que possamos nos alegrar sempre no Senhor, que o nosso coração transborde de alegria, que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre, que possamos cantar louvores a Ti com alegria. Senhor, dá-nos coragem para tomarmos decisões difíceis quando necessário. Que não sejamos covardes nem indecisos, mas corajosos e firmes. Que saibamos quando é tempo de avançar e quando é tempo de recuar. Que hoje tenhamos a coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil, de falar a verdade mesmo quando é impopular, de defender os nossos princípios mesmo quando somos minoria. Pai, pedimos que nos guardes de toda a incredulidade e dúvida, que não duvidemos das Tuas promessas, que não questionemos a Tua fidelidade. Que hoje possamos crer sem ver, confiar sem entender, descansar sem ter todas as respostas, que a nossa fé seja inabalável mesmo diante das tempestades. Senhor, abençoa as nossas decisões financeiras, que saibamos investir sabiamente, poupar prudentemente, gastar conscientemente. Que não sejamos perdulários nem avarentos, mas equilibrados. Que hoje possamos honrar-Te com os nossos bens, reconhecendo que tudo vem de Ti e a Ti pertence. Que sejamos fiéis mordomos. Pai, pedimos que nos enchas de compaixão pelos doentes, que tenhamos um coração sensível para com aqueles que sofrem com enfermidades, que hoje possamos visitar um doente, orar por um enfermo, levar consolo a alguém que está sofrendo. Que sejamos instrumentos da Tua cura, canais do Teu poder restaurador. Senhor, dá-nos paciência para esperarmos no Teu tempo. Que não sejamos ansiosos, querendo que tudo aconteça já, mas que saibamos esperar pacientemente. Que confiemos que Tu fazes todas as coisas no tempo certo, que não Te adiantas nem Te atrasas. Que hoje possamos descansar no Teu tempo perfeito, sabendo que vale a pena esperar. Pai, pedimos que nos guardes de toda a contenda e divisão, que sejamos pacificadores e não causadores de conflito, que busquemos sempre a paz e a unidade, que hoje possamos ser instrumentos de reconciliação, que possamos aproximar pessoas que estão distantes, que possamos restaurar relacionamentos quebrados. Senhor, abençoa a nossa criatividade. Que possamos ser criativos no trabalho, inovadores nas soluções, originais nas ideias. Que o Espírito Santo nos inspire, que nos dê estratégias do céu, que nos mostre maneiras novas de fazer as coisas. Que hoje possamos usar a criatividade que Tu nos deste para resolver problemas e abençoar vidas. Pai, pedimos que nos enchas de reverência e temor. Não um medo servil, mas um temor reverente que reconhece a Tua santidade e majestade. Que hoje possamos adorar-Te com reverência e temor, conscientes de que Tu és o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Que a nossa familiaridade contigo não tire a nossa reverência. Senhor, dá-nos sabedoria para educarmos os nossos filhos. Que saibamos corrigi-los com amor, discipliná-los com sabedoria, ensiná-los no caminho em que devem andar. Que sejamos exemplos para eles, que possam ver Jesus em nós, que hoje possamos dedicar tempo de qualidade com os nossos filhos, que possamos abençoá-los e orar por eles. Pai, pedimos que nos guardes de toda a preguiça e negligência. Que sejamos diligentes em tudo o que fizermos, que não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Que trabalhemos com excelência, que cumpramos as nossas responsabilidades fielmente. Que hoje possamos ser produtivos e eficientes, fazendo tudo como para o Senhor. Senhor, abençoa os nossos estudos se estivermos em fase de aprendizado. Que tenhamos boa memória, facilidade de compreensão, capacidade de concentração. Que possamos aprender bem, que possamos reter o conhecimento, que possamos aplicar o que aprendemos. Que hoje sejamos bons alunos, dedicados e esforçados.
Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela verdade, que amemos a verdade, que busquemos a verdade, que defendamos a verdade. Que não nos deixemos enganar por mentiras, que não sejamos iludidos por falsas doutrinas. Que hoje possamos andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade. Que a Tua palavra, que é a verdade, nos guie. Senhor, dá-nos um coração generoso para com a obra missionária. Que apoiemos os missionários com as nossas orações e ofertas, que nos preocupemos com a evangelização dos povos não alcançados. Que hoje possamos contribuir para a expansão do Teu reino, que possamos ser parceiros na grande comissão, que o Evangelho seja pregado até os confins da terra. Pai, pedimos que nos guardes de toda a luxúria e impureza, que guardemos os nossos olhos de ver o que não convém, que guardemos o nosso coração de desejar o que não nos pertence. Que hoje possamos viver em pureza sexual, em santidade moral, que fujamos de toda a aparência do mal, que não demos lugar ao diabo nesta área. Senhor, abençoa as nossas habilidades manuais, que sejamos hábeis naquilo que fazemos com as mãos, que tenhamos destreza, precisão, qualidade, que o trabalho das nossas mãos seja abençoado, que produza bons frutos. Que hoje possamos usar as nossas mãos para criar, para construir, para abençoar. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela justiça, que não sejamos coniventes com a injustiça, que não fechemos os olhos para a opressão. Que hoje possamos ser voz dos que não têm voz, que possamos defender o direito dos fracos, que possamos lutar pela justiça, que sejamos sal e luz nesta sociedade. Senhor, dá-nos discernimento para escolhermos as nossas batalhas, que saibamos quando lutar e quando deixar passar, quando confrontar e quando calar, que não gastemos energia com coisas insignificantes, mas que nos concentremos no que realmente importa, que hoje possamos ter sabedoria para priorizar o essencial. Pai, pedimos que nos guardes de toda a maledicência e difamação. Que não falemos mal de ninguém, que não espalhemos boatos, que não manchemos a reputação alheia. Que hoje as nossas palavras sejam construtivas e não destrutivas, que edifiquem e não destruam. Que guardemos a nossa língua do mal. Senhor, abençoa a nossa memória. Que lembremos o que é importante e esqueçamos o que nos faz mal. Que recordemos as Tuas bênçãos, as Tuas promessas, as Tuas fidelidades passadas. Que hoje não esqueçamos de nenhum dos Teus benefícios, que a memória das Tuas maravilhas fortaleça a nossa fé. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela excelência, que não nos contentemos com a mediocridade, que busquemos sempre fazer o nosso melhor. Que em tudo o que fizermos busquemos a excelência, não para nos exaltarmos, mas para honrar-Te. Que hoje possamos fazer tudo com excelência, como para o Senhor. Senhor, dá-nos sabedoria para lidarmos com as críticas, que saibamos receber críticas construtivas com humildade, aprendendo com elas. Que não nos deixemos abater por críticas destrutivas, mas que as entreguemos a Ti. Que hoje possamos ter maturidade para lidar com a opinião dos outros sem perder a nossa paz. Pai, pedimos que nos guardes de toda a amargura de espírito, que não permitamos que a raiz de amargura brote no nosso coração, contaminando muitos. Que hoje possamos liberar perdão, que possamos soltar mágoas, que possamos nos livrar de ressentimentos. Que o amor de Cristo expulse toda a amargura. Senhor, abençoa o nosso apetite espiritual. Que tenhamos fome e sede de justiça, que desejemos as coisas de Deus. Que não percamos o apetite pelas coisas espirituais, que não nos tornemos apáticos ou indiferentes. Que hoje possamos ter um encontro renovador contigo, que reavive a nossa paixão. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela santidade pessoal.
Que busquemos ser santos como tu és santo, que nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, que hoje possamos viver em santidade, guardando-nos de todo o pecado. Que sejamos vasos limpos e úteis para o teu uso. Senhor, dá-nos sabedoria para administrarmos o nosso tempo, que não o desperdicemos com coisas fúteis, que o usemos sabiamente. Que saibamos priorizar o importante, que façamos primeiro o que tem mais valor, que hoje possamos remir o tempo, aproveitando cada oportunidade, que no final do dia possamos dizer que o tempo foi bem investido. Pai, pedimos que nos guardes de toda a ansiedade pelo futuro, que não nos preocupemos excessivamente com o amanhã, que vivamos um dia de cada vez. Que hoje possamos confiar que tu tens o controle de todas as coisas, que o futuro está nas tuas mãos, que a nossa confiança em ti nos livre de toda a ansiedade. Senhor, abençoa a nossa capacidade de adaptação, que saibamos nos adaptar às mudanças, que sejamos flexíveis quando necessário, que não sejamos rígidos demais, nem soltos demais, mas equilibrados. Que hoje possamos fluir com as mudanças que vierem, confiando que tu estás no controle de tudo. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela palavra de Deus, que a defendamos quando for atacada, que a proclamemos quando tivermos oportunidade, que a vivamos em todas as circunstâncias. Que hoje a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela nos guie em cada decisão. Senhor, dá-nos um coração quebrantado e contrito, que não sejamos orgulhosos e arrogantes, mas humildes e quebrantados. Que reconheçamos a nossa total dependência de Ti, que nos prostremos diante de Ti em rendição completa. Que hoje possamos ter um coração maleável nas Tuas mãos, pronto para ser moldado conforme a Tua vontade. Pai, pedimos que nos guardes de toda a rebeldia e desobediência. Que sejamos obedientes à Tua palavra, submissos à Tua vontade, que não façamos o que queremos, mas o que Tu queres. Que hoje possamos obedecer prontamente quando nos chamares, que não resistamos aos Teus direcionamentos. Senhor, abençoa a nossa capacidade de comunicação, que saibamos nos expressar com clareza, que possamos comunicar as nossas ideias efetivamente. Que sejamos bons ouvintes e bons falantes, que hoje as nossas palavras sejam compreendidas, que a nossa comunicação seja eficaz, que não haja mal-entendidos nem confusões. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela unidade do corpo de Cristo, que não causemos divisões, que não alimentemos facções, que não criemos partidos, que hoje possamos ser instrumentos de união, que possamos aproximar os irmãos, que possamos fortalecer a comunhão, que haja verdadeira unidade na igreja. Senhor, dá-nos sabedoria para lidarmos com os conflitos, que saibamos resolver as diferenças com maturidade, que busquemos sempre a reconciliação, que hoje, se houver algum conflito, possamos resolvê-lo em amor, com humildade e sabedoria. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Pai, pedimos que nos guardes de toda a arrogância intelectual, que não nos orgulhemos do nosso conhecimento, que não desprezemos os mais simples, que hoje possamos ter humildade intelectual, reconhecendo que há sempre mais para aprender, que o conhecimento não nos ensoberbeça, mas nos torne mais humildes. Senhor, abençoa a nossa saúde emocional. Que tenhamos emoções saudáveis e equilibradas, onde há tristeza profunda traz alegria, onde há raiva descontrolada traz paz, onde há medo paralisante traz coragem. Que hoje possamos ter inteligência emocional para lidar com os nossos sentimentos de maneira madura. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pelas próximas gerações. Que nos preocupemos com o legado que deixaremos, que investamos na formação dos jovens, que hoje possamos ser mentores, exemplos,
guias para aqueles que vêm depois de nós. Que deixemos um legado de fé. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela verdadeira adoração. Não aquela adoração superficial e emocional apenas, mas aquela adoração profunda em espírito e em verdade. Que hoje possamos adorar-te com todo o nosso ser, que a nossa vida inteira seja um ato de adoração. Que te adoremos não apenas aos domingos, mas todos os dias. Senhor, dá-nos sabedoria para lidarmos com as decepções. Que quando as coisas não saírem como esperávamos, não percamos a fé. Que hoje, se enfrentarmos decepções, possamos manter a nossa confiança em Ti. Que saibamos que os Teus planos são melhores do que os nossos, que as Tuas decepções são apenas redirecionamentos. Pai, pedimos que nos guardes de toda a hipocrisia religiosa, que não sejamos como os fariseus que dizem, mas não fazem. Que hoje a nossa prática seja coerente com a nossa pregação, que vivamos o que falamos, que sejamos autênticos na nossa fé, genuínos na nossa devoção. Senhor, abençoa a nossa capacidade de perdoar a nós mesmos. Muitas vezes somos mais duros conosco do que Tu és. Que hoje possamos nos perdoar pelos erros passados, que possamos soltar a culpa que já não nos pertence. Que saibamos que se Tu nos perdoaste, devemos nos perdoar também. Que a Tua graça nos liberte de toda a autocondena. Pai, pedimos que nos enchas de zelo pela evangelização. Que tenhamos paixão pelas almas perdidas, que nos preocupemos com aqueles que não Te conhecem. Que hoje possamos ser testemunhas fiéis, que possamos compartilhar o Evangelho com ousadia, que alguém seja salvo hoje através do nosso testemunho. Senhor, finalizamos esta oração poderosa, entregando-Te completamente este dia e as nossas vidas. Que sejamos guiados por Ti como ovelhas pelo Seu pastor. Que em tudo busquemos a Tua vontade, que em tudo Te honremos, que em tudo Te glorifiquemos. Que este dia seja marcado pela Tua presença constante, pela Tua proteção sobrenatural, pela Tua provisão abundante. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver a Tua mão nos guiando, a Tua graça nos sustentando, o Teu amor nos envolvendo. Que tudo o que pedimos seja feito segundo a Tua vontade perfeita, para a Tua glória e louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Pai amado, agradecemos por este tempo precioso de oração que passamos na Tua presença. Obrigado porque Tu sempre nos escutas, porque nunca nos abandonas, porque a Tua presença é constante em nossas vidas. Agradecemos pela possibilidade de vivermos este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja verdadeiramente um novo começo, guiado por esta oração poderosa, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação que tomarmos. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e bom pastor. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precise de uma palavra de alento, de direção, de esperança. Escreve Amém nos comentários como um testemunho da tua fé e da tua decisão de começar cada dia sendo guiado por Deus. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada vez mais do coração do Pai. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Vai em paz, vai na certeza de que o bom pastor vai contigo a cada passo. Amém, amém.